Cargas altas ou cargas baixas? O que é melhor para a hipertrofia? Eu sou o professor Vitor Mendonça e esse é o assunto aqui do vídeo de hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo de conteúdo aqui da CITES Consultoria. Então a gente vai discutir aqui o que é melhor, cargas altas ou cargas baixas aí para você utilizar nos seus treinos de hipertrofia. Falando isso de outra forma, traduzindo em um outro formato para a gente falar da mesma coisa, é sobre zona de repetições. Quando eu falo cargas altas, eu estou falando de uma zona de repetições mais baixa, tá? Eu estou pensando aqui em 3, 6 repetições ali, tá? Isso é quando eu falo de cargas altas. Quando eu falo de cargas baixas, eu estou pensando em uma zona de repetições mais alta. Estou falando aqui de 15, 20, 30 repetições, tá? Ou seja, a gente vai discutir aqui sobre a zona de repetições ideal para o seu treino de hipertrofia e também, ao mesmo tempo, né, já que são concomitantes, a gente vai discutir a carga ideal para o seu treino de hipertrofia, beleza? Ao pensar nisso, né, ao pensar em carga, em zona de repetições aqui para hipertrofia, né, a gente tem que lembrar aí dos estudos antigamente, né, dos livros antigamente. Se eu pegar um livro mais antigo aí, de hipertrofia, um livro mais antigo aí de musculação, você que está na faculdade aí, você vai dar uma olhadinha lá na biblioteca e tal, pega um livro aí que não está atualizado, provavelmente ele vai trazer um gráfico mais ou menos assim, tá? Vou até deixar a imagem aqui para vocês, onde a gente tinha uma zona de repetições ótima ali para força, entre ali 2, 3, até 6 repetições aí, tá? É o que eles acreditavam que era o ideal para força. Para hipertrofia, essa zona poderia ser 8 a 12, 6 a 15, ali era mais ou menos o que eles entendiam como ideal para hipertrofia. E para resistência muscular, aí sim uma zona mais alta, tá? Mais de 15 repetições, 20, 30 repetições aí seria o ideal para resistência muscular. Antes de a gente trazer os estudos aqui, os estudos que eu separei para vocês, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, clique aqui no botãozinho ali de notificação, tá? O sininho que tem aqui abaixo, isso vai te ajudar aí você ver todos os conteúdos que a gente traz aqui, tá? A gente traz vários conteúdos por semana, aqui vários vídeos novos por semana de ciência, estudo científico aqui sobre hipertrofia, sobre ganho de massa muscular, sobre emagrecimento, tudo que envolve aí a carreira do personal trainer como um todo, tá bom? Então, e por fim, clica aqui no curtir, que isso vai ajudar muito a gente levar esse vídeo mais pra frente para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo gratuito. Então vamos lá, né? Como eu disse, antigamente você achava que a zona de repetições ali ideal para hipertrofia era de 8 a 12 repetições, talvez até de 6 a 15, né? Isso seria o ideal, a gente só conseguiria ter o máximo de hipertrofia dentro dessa zona de repetições, essa era a ideia, beleza? Mas será que isso é verdade, né? E aí a gente vem aí com a nova ciência, vamos dizer assim, né? Os estudos científicos sobre musculação e hipertrofia, principalmente, eles deram uma reviravolta aí nos últimos anos, tá? Por quê? A gente teve muita gente publicando aí estudos científicos voltados 100% para a prática, tá? O que é bem interessante. A gente vê ali que a ciência, algumas vezes aí, alguma parte da literatura científica, ela fica muito tempo agarrada, muito tempo ali que ela não evolui, tá? Mas do ponto de vista aí de hipertrofia, de ganho de massa muscular e musculação, a gente teve um avanço bem grande nos últimos anos, tá? Nos últimos 10 anos aí, teve muito estudo publicado aí de alto nível ali que vai acabar impactando a nossa prescrição de treinos, tá? E um deles aqui foi relacionado aí às zonas de repetições para hipertrofia, tá? Os dois estudos que eu vou mostrar para vocês aqui é do Schoenfeld, tá? O Schoenfeld é exatamente um dos caras aí que revolucionaram toda essa literatura científica, tá? Ele que trouxe muito estudo sobre o tema. E aí o que é legal, até só para contar para vocês rapidamente, né? O Schoenfeld é um cara que a ideia dele era exatamente, poxa, ele fazia na prática ali várias coisas ali, tinha zona de repetição de hipertrofia, isso, não, qual que é o tempo de cadência aqui que eu tenho que fazer? Ele via várias coisas na prática, ele queria estudar aquilo ali, e aí ele foi para a literatura científica, tá? E é interessante que ele trouxe para a prática e mostrou pra gente o que é que deve ser feito, beleza? Então, primeiro estudo aqui, basicamente eles compararam ali se 3 ou 10 repetições, o que teria ali em ganhos de força e também em ganhos de hipertrofia. Ou seja, o que é melhor aqui para hipertrofia e para ganhos de força? 3 repetições ou 10 repetições, tá? O que o estudo mostrou? Para força, 3 repetições foi melhor. Então, bem daquela ideia, né? Que quanto menos repetições a gente fizer, melhor vai ser para força, tá? Porque a gente vai trabalhar com cargas mais altas. Já para hipertrofia, os resultados foram iguais. Então, diferente daquele senso comum da ideia de que 10 repetições seriam melhor para hipertrofia do que 3 repetições, esse estudo já mostrou que não é bem assim, tá? Tanto 3 repetições quanto 10 repetições teve exatamente os mesmos resultados de hipertrofia, beleza? E aí, teve mais um estudo do Schoenfeld, tá, galera? Eu trouxe basicamente 2 aqui que chamam bastante atenção, mas teve bastante literatura científica sobre esse tema e os resultados foram bem parecidos, tá? Então, eu selecionei 2 aqui para ficar mais legal para
para a gente discutir nesse tema. Esse outro estudo aqui do Schoenfeld, eles tentaram comparar aí 8 a 12 repetições, então essa zona aí que seria o ideal para hipertrofia, 8 a 12 repetições, com uma zona já bem mais alta, tá? 25 a 35 repetições. Então 8 a 12 repetições vezes 25 a 35 repetições. O que a gente tem de resultado de hipertrofia? De novo, tá? Os resultados foram iguais. Tanto 25 a 35 repetições quanto 8 a 12 repetições trouxeram aí exatamente os mesmos resultados de hipertrofia. Então, esse estudo também mostra que aquela ideia ali bem engessadinha de 8 a 12 repetições talvez não seja o mais interessante aí para hipertrofia. Então, o que a gente pode imaginar, tá? Aquele gráfico que eu mostrei ali com vocês ali no começo, tá? Então, aquela ideia engessadinha ali de força, hipertrofia e resistência muscular. Em relação à resistência muscular e força, os estudos têm mostrado que sim, tá? É mais ou menos essa ideia mesmo. Mais repetições vai ser mais interessante para resistência, menos repetições ele vai ser mais interessante para força. Já hipertrofia muscular, essa zona de repetições já é bem maior do que só aquela do meio ali, tá? A gente consegue entregar o máximo aí de hipertrofia muscular, tanto fazendo aí uma zona baixa de repetições, tá? 2, 3, 4 repetições, como uma zona alta, tá? 20, 25, 35 repetições a gente consegue. Então eu diria que uma zona ótima de hipertrofia que a gente tem hoje ali poderia ser de 2, 3 repetições até 30, 35 repetições a gente pode considerar uma zona ótima de hipertrofia, tá? E aí você vai trabalhar com o seu aluno ali, pode variar ao máximo os estímulos, tá? Você pode colocar ali, por exemplo, dentro de uma periodização, em uma semana trabalhar com menos carga, em outra semana trabalhar com mais carga, na outra semana você trabalha ali no meio, você pode fazer essa variação aí até mesmo diária, pode fazer mensal, enfim, existem inúmeras formas de a gente trabalhar com esse aluno, mas você tem que entender que você consegue trabalhar a hipertrofia máxima, tanto com poucas repetições, tá? Dentro de uma zona ali de 2 a 6 repetições, por exemplo, com aquela zona do meio também, você vai conseguir hipertrofia, aquela zona comum ali de 8 a 12, tá? E também com uma zona mais alta, tá? Que é a zona ali que a gente chama aí de 20, 25, 35 repetições. Questão importante aqui, né? Você dentro dessa zona de repetições, você tem que estar sempre com a carga ideal para aquela zona de repetições, tá? Então não adianta nada também, por exemplo, eu trabalhar com uma zona de repetições bem baixa ali, tá? 3 a 6 repetições, por exemplo, com uma carga que não é ideal para isso, uma carga muito leve, por exemplo. Tá? Então meu aluno conseguiria fazer 50 repetições e está fazendo só 3. Não, aí eu já não estou fazendo a carga ideal para hipertrofia. Então esteja sempre com a carga ideal para aquela zona de repetições para você conseguir ter o máximo de hipertrofia, tá? Um outro fator importante também é a cadência, tá? Nunca às vezes utilizar cadências muito rápidas, extremamente rápidas. Então, poxa, faz aquele exercício ali correndo, a galera gosta muito disso também, né? Ou então até mesmo muito lento, tá? Alguns estudos mostram que cadências muito lentas também não são o ideal para hipertrofia, né? 10 segundos ali demorando para fazer, não tem a necessidade também, tá? Isso se vocês quiserem, até deixem nos comentários aí que a gente fala em um outro vídeo, beleza? E aí, 2 recadinhos também que eu gostaria de deixar aqui que é bem interessante, tá? Primeiro, não é tão fácil trabalhar com uma zona de repetições muito baixa, tá? Principalmente iniciantes. Então essa zona de 2, 3, 6 repetições ali, para iniciantes principalmente não é muito fácil de trabalhar, porque ele não consegue colocar muita carga ali, tá? Cara, uma carga que você vai fazer 3 repetições ali, é uma carga que você já pega ela ali na primeira repetição e já tá difícil, tá? Então vai ter iniciante ali que vai ter um pouco de dificuldade de trabalhar com essa zona de repetições mais baixa. Então você vai aos poucos começando a trabalhar com esse formato aí, tá? Um outro fator também que é interessante é que trabalhar com cargas baixas aí, zonas de repetições mais altas, por exemplo, 25 a 35 repetições, até mesmo 20 a 30 repetições, também não é fácil, tá? E aí eu diria até mesmo para algum indivíduo aí intermediário até avançado, tá? Por quê? Quando você encaixa aí uma carga que você vai fazer ali 20, 25, 35 repetições, tá? Eu recomendo que você faça isso na prática uma vez aí para vocês darem uma olhada. Vocês vão ver ali que seu músculo vai começar a ter aquela fadiga ali, aquela sensação de queimação com 10, 12 repetições. Ou seja, com 10, 12 repetições já começa a ter aquela sensação de queimação ali e isso vai acontecer até 25, 35 repetições. Então, muito cuidado com isso também. Às vezes, na hora de você ir aumentando, vai aos poucos, tá aumentando essa zona de repetições ali para o seu aluno ir se acostumando a trabalhar com uma zona de repetições mais alta, tá? E aí, pensando nisso, a forma mais fácil que eu vejo, a zona mais fácil que eu vejo aí de trabalhar com o seu aluno é mais ou menos aquela que a gente via nos livros, tá? De 6 a 15 repetições ali eu vejo que é a mais fácil que a gente consegue trabalhar com os nossos alunos. Se você gostou desse vídeo aí, deixa nos comentários aqui pra mim, qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários também, que eu vou fazer possível aí para te responder, tá? Vai ser um prazer poder te responder. E se você quer entender mais sobre o assunto, quer entender mais sobre musculação e ganho de massa muscular, a gente tem um curso completo sobre o assunto aí que é o Hipertrofia de A a
AZ, tá? De tempos em tempos a gente abre algumas turmas aí de hipertrofia de AZ durante o ano, então fica atento aí às nossas redes sociais para você saber quando a gente vai lançar um novo vídeo, beleza? Valeu, pessoal!